Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O vídeo de hoje é sobre as orquídeas. Quais as orquídeas que eu posso colocar em tronco de árvores ou em árvores? Em primeiro lugar, a gente tem que explicar aqui que as orquídeas, essas orquídeas que vocês colocam nas árvores, né, nos troncos, elas não são parasitas. Aliás, não existe orquídeas parasitas. Existem plantas parasitas, né, como a erva de passarinho e algumas outras que, na verdade, elas sugam a seiva das plantas, prejudicando as plantas. No caso das orquídeas, que a gente vai comentar aqui, nenhuma são parasitas. Elas acabam pegando carona, né, nos troncos das árvores. Isso não significa ser parasita. Parasitismo significa, tá, que uma espécie esteja prejudicando a outra, tá certo? Não é o caso dessas orquídeas. Em segundo lugar, somente as orquídeas conhecidas como epífitas podem ser colocadas nos troncos, nas árvores. As orquídeas denominadas terrestres não podem ser colocadas junto às árvores, porque elas não têm as características das plantas epífitas, das raízes, tá, acabarem grudando no tronco, tá certo? Então, somente as orquídeas epífitas. Eu vou aqui deixar discriminado algumas espécies de orquídeas epífitas mais comuns que o pessoal tem colocado nas árvores. Professor, como é que eu consigo identificar se a orquídea é terrestre ou é epífita? É fácil essa identificação? É relativamente fácil. As orquídeas epífitas, normalmente, elas acabam emitindo as raízes para fora dos vasos. Isso é bem típico das orquídeas epífitas. Por isso não é para você cortar essas raízes, tá certo? Porque isso é muito natural dela, ok? Em segundo, as pontas das raízes das orquídeas epífitas, elas se apresentam nessa coloração esverdeado. É um verde bem intensa mesmo, tá certo? Isso porque elas fazem fotossíntese também pelas raízes. No caso das orquídeas terrestres, você não vai ver essa coloração verde nas raízes. Em terceiro, é bom a gente conhecer a planta receptora. Seja ela uma árvore ou uma palmeira, a gente tem que conhecer bem as características dela. Plantas muito sombreadas não são interessantes, porque as orquídeas acabam recebendo muito pouca luz e com isso elas podem não ir para frente. Então eu vou citar algumas plantas aqui que a gente fez vários testes, né, e que dão muito certo, tá? São, por exemplo, as árvores cítricas, né, seja ela laranja, poncã, tá certo? O café também tem se mostrado bastante, o pé de café também tem se mostrado bem interessante. Muitas orquídeas epífitas, né, vão muito bem nos troncos de café, tá? As palmeiras, no geral, tá, tem se mostrado bem interessante. E árvores que têm, na verdade, que apresentam musgos ou líquens, tá? Aqueles musgos verdes que aparecem em determinadas árvores, se tiver na casca, é um bom sinal de que as orquídeas irão bem. Eu deixei aqui algumas alternativas, né? Se você for fazer isso a nível experimental, seria interessante antes de você fazer com as outras plantas. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Em quarto, eu acho bom a gente comentar aqui, é a fixação da orquídea junto às plantas, né? Junto às árvores, ao tronco. Você pode fazer como o pessoal menciona aí, tá? As meias de sedas, mas eu prefiro basicamente utilizar ou um pano de algodão velho, tá certo? Ou mesmo barbante natural. Vocês amarrem bem, tá, as orquídeas na árvore, tá certo? E quando esses materiais começarem a apodrecer, tá certo? Normalmente depois de 2, 3 meses, tá, as orquídeas já vão estar agarradas a esses troncos. Então
não há necessidade de você substituir as amarras, né, o barbante ou mesmo o pano. Alguns cuidados com relação a esse procedimento é o seguinte: se você puder deixar esse sistema do barbante ou mesmo do pano velho úmido nos primeiros meses, né, nos primeiros 2 meses, até que as raízes comecem a agarrar nos troncos, seria ideal. Por isso a gente não recomenda, tá, fazer esse procedimento na época mais seca do ano. No sul, se vocês puderem fazer isso na época da primavera, seria o ideal, porque com as chuvas isso só vai auxiliar, tá, o pegamento das orquídeas no tronco. E no caso do norte e nordeste, na época seca você até pode fazer, mas você vai ter que ficar regando, tá, tempo em tempo, tá, todo o sistema, para que não haja a seca por completo, tá, do sistema. As orquídeas, por exemplo, que não têm a raiz, né, por algum motivo, tá, as orquídeas praticamente sem folhas, tá, não é interessante vocês fazerem esse procedimento com plantas nesse estágio. Se você tiver plantas nesse estágio, é interessante você assistir um vídeo que eu postei aqui sobre transplante de plantas estressadas, de orquídeas estressadas. Se você puder assistir, seria bem interessante. E logo depois de você conseguir a recuperação dessa planta, você pode fazer esse procedimento. Vale ressaltar aqui que nessas condições, muitas vezes a orquídea vai voltar ao seu estágio natural. Isso significa que as plantas, as folhas dessas orquídeas, elas nem sempre estarão bonitas e vistosas. Muitas vezes, no caso de tronco das palmeiras, né, elas vão estar numa situação de excesso de luz e elas podem até queimar. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em Phalaenopsis, okay? Mas a planta não morre por causa disso. Inclusive, ela floresce bem, tá, nessas condições de maior estresse. Mas a planta em todo, ela não vai ficar bonito como vocês adquiriram na floricultura. Elas muito provavelmente vai ter folhas comidas por alguma lagarta, folhas amareladas e assim por diante. Esse é um sistema natural do cultivo das orquídeas. Eu vi pessoas, né, em seus jardins com orquídeas belíssimas, tá certo? Com sistema de rega automatizada, okay? Sistema de adubação, como a gente já comentou aqui, de vários tipos de adubo. Vai depender muito do seu trato com relação às plantas. Você que está chegando agora no canal, eu tenho playlist somente sobre orquídeas, eu tenho um playlist somente de adubação, eu tenho um playlist somente de substrato. Interessante que vocês assistam esses playlists para vocês se informar um pouquinho melhor para o cultivo das suas plantas. Como essas perguntas, eu convido você também para enviar suas perguntas, as suas dúvidas. Pessoal, como sempre, peço o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Essa entidade auxilia muitas pessoas com problemas, tá? Se você puder ajudar com qualquer tipo de donativo, a gente agradece. E também peço, por final, sua ajuda clicando, tá, no like, no joinha, tá, inscrevendo e também clicando no sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e grande abraço.